Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de comunicação, interação e informação nesse período aí pré-carnaval, todo mundo já se preparando para ir para a folia. Tem o pessoal que é do time, ou melhor, do bloquinho da rua, tem o pessoal que é do bloquinho de casa, enfim. Hoje o assunto é a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis nesse período do carnaval, mas também com orientações, obviamente, que servem aí para todo ano. E para trazer essas informações, eu recebo aqui André Lopes, ele que é biomédico e coordenador do Biolab. Tudo bom, André? Boa tarde, Mivan. Gostaria de agradecer, né, pelo convite, pela a oportunidade da gente estar debatendo aqui sobre um tema tão importante, e fiquei muito grato, né, pela lembrança e também muito feliz pelo tema que foi escolhido, né, sobre as IST, já que a gente está num período bem entusiasmado, né, um período festivo, pessoal animado, né? Pessoal naquela euforia, uns para descansar, outros para aproveitar bem, né, um período de festas que a gente tem todos os anos, mas que a gente tem que lembrar que tem que ter umas certas precauções, uns certos cuidados que são importantes para a gente se preservar e continuar aproveitando esse período, né, por muito e muito tempo. Pois é. Antes de a gente começar a conversa, deixa eu só trazer algumas informações aqui para vocês, exatamente sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Nos últimos 10 anos, houve um significativo aumento dessas estatísticas das ISTs em jovens, principalmente. O aumento chegou a 64,9% na população entre 15 e 19 anos. Já a população entre 20 e 24 anos, esse aumento chegou a 74,8%. São números assim bem alarmantes, né? Se a gente vier considerar em relação à população, a idade também, muito jovens. Isso. Preocupa porque a gente nota que essas populações mais jovens, elas estão mais se infectando mais, né, com essas ISTs. Antigamente a gente chamava de ISTs, doenças sexualmente transmissíveis, mas mudou-se para infecções, né, sexualmente transmissíveis, né, porque existe uma diferença entre você adquirir aquele patógeno que vai causar a doença e, de fato, a doença. Então, preocupa porque são populações mais vulneráveis, onde a informação ela chega com um certo delay, um certo espaço, chega um pouco menos acessível, muito embora os órgãos públicos, muitas empresas privadas, elas tentem trazer essa temática da prevenção, né? Geralmente essas populações mais jovens e jovem adulta, elas tendem a ter um comportamento mais, a gente pode dizer assim, um comportamento mais liberal da coisa. Impulsivo às vezes também, Exatamente. Vamos lá. Esse período de carnaval é um período de muita interação, como a gente já falou aqui. O pessoal se empolga, independente da idade, quem geralmente vai para a rua, para as festas, enfim, viaja. Como é que isso influencia no aumento dos casos de IST? A gente nota que, por ser um período festivo, as pessoas elas utilizam mais da bebida, né? Utilizam mais, e a gente tem que trazer também a temática não só da bebida, né? Como uma droga lícita, mas também as drogas ilícitas que deixam as pessoas mais vulneráveis, né? E essa utilização desenfreada, essa utilização sem nenhum tipo de precaução, ela leva o folião, o indivíduo, a ter atitudes mais comprometedoras, podemos dizer assim, onde ela vai se expor mais. E aí a gente traz o foco da relação sexual, muitas vezes, sem a prevenção, né? Então, são pessoas que, em um determinado momento, em uma determinada brincadeira, tá se utilizando da bebida, tá se utilizando de algum outro tipo de droga, que tá deixando ela ali fora de si, e aí ela acaba,
ou se relacionar com uma ou até mais pessoas, né, sem a utilização da prevenção. E aí ela fica mais exposta. Não que ela vá necessariamente adquirir a doença, mas ela vai ficar mais exposta, mais vulnerável. Abre ali uma janela de possibilidade. Com certeza. Até porque, como são pessoas desconhecidas, na maioria das vezes, a gente não tem como mensurar, né? Como dizia um colega meu, assim, não vem na testa escrito, né? Eu tenho determinada doença, né? Por favor, se afaste. Não. As pessoas estão ali, muitas delas, que têm a doença, né? Que têm a infecção, ou até mesmo não têm a infecção no momento, mas tem o patógeno, né? Tem o vírus ou a bactéria, ela nem sabe, né? E aí a gente traz a importância da testagem, né? A testagem ela tem que ser feita, as campanhas elas são realizadas, não só as campanhas de prevenção, né, de pré-infecção, mas também as campanhas que vão ajudar no pós-infecção. Então, temos que ter esse discernimento, né? Não é apenas o momento que a gente está vivendo lá que vai favorecer, que vai promover uma infecção, que vai promover uma exposição, uma contaminação, mas também durante e depois, porque muitos acabam nem procurando os serviços públicos, né, ou privados de saúde para se testar, podemos dizer assim. Quais são essas ISTs, as mais comuns nessa época? As mais comuns que a gente tem uma ampla testagem, né, o HIV, é o vírus da imunodeficiência humana, a sífilis, que é transmitida por uma bactéria, e os vírus da hepatite, em especial a hepatite B e a hepatite C, né, que são as ISTs mais comumente transmissíveis. A gente também tem o HTLV, que é um vírus também transmitido sexualmente. É menos falado, é menos testado, mas ele é pedido quando a mulher está gestante, né, ou quando há alguma suspeita clínica do médico, o médico pede para a gente fazer a dosagem, né, de titulação de anticorpos para pesquisar se eu tenho ou não anticorpos contra o HTLV, assim como a gente pesquisa do HIV, como a gente pesquisa da sífilis, da hepatite B, da hepatite C. A gente está falando aqui sobre esse período de carnaval, mas você mencionou agora há pouco a importância da testagem. E essa testagem ela não é feita só no período do carnaval, né? É importante que as pessoas também façam aí como parte do seu, sei lá, do seu check-up, enfim. Sim. Todos os anos, né? Várias campanhas são feitas para a testagem em massa, a conscientização dessa testagem, a importância, para que as pessoas elas fiquem sabendo. Porque pior do que o diagnóstico é a ausência do tratamento. Então, se você teve o diagnóstico daquela IST por um infortúnio, testou positivo para alguma dessas doenças, o diagnóstico ele vai ser devastador, né? Principalmente se for uma pessoa que goste muito de aproveitar, que goste muito de brincar, que seja muito extrovertida, ela vai ter aquele momento de impacto. Mas o pior é o não tratamento, né? Que pode levar essa pessoa a óbito, né? Então, as testagens, elas ocorrem não só nos períodos de festas que antecedem as festas, mas elas continuam acontecendo nos órgãos públicos. Por exemplo, uma campanha bem interessante que foi iniciada agora pela coordenação do curso de biomedicina, né, na pessoa do professor Dr. Arthur Hipólito, em parceria com o CTA, oferecer testagem, né, para as pessoas, né, e aí é aberta à população. A gente realizou no Biolab na segunda-feira, se não me falha a memória, na segunda-feira à noite a gente realizou testagens nessa parceria entre curso e CTA na prefeitura. Foi realizada testagem também lá na Rodoviária Velha e foi realizada hoje uma ação também voltada para essa temática, né, de testagem de IST no período de carnaval no CAPS, né? Então, foi mobilizado os alunos, não só os alunos, mas também o CTA, né, em parceria com a prefeitura, e foram oferecidos testes rápidos. E é importante que a população saiba, né, tome conhecimento dessas testagens. Por quê? A partir do momento que você tem um teste positivo, aquele teste rápido que a gente faz, não necessariamente você vai ter a doença. Você tem que confirmar aquela doença ali por outros métodos, mas como a gente está falando, é um teste de triagem. A triagem é importante, porque ela vai te direcionar a um diagnóstico.
E é isso que a gente tenta enfatizar, né? Não só o diagnóstico, mas o tratamento, né? Depois do diagnóstico vem o tratamento. Então, as ações pós-diagnóstico, elas são importantíssimas. Porque vai garantir que aquela pessoa, se ela realmente estiver infectada, que ela tenha uma vida normal. Né? Ela tem uma vida normal, lógico, tomando as precauções, fazendo a utilização da medicação, mas ela vai ter uma vida normal a partir daquele momento. Então, a gente chama atenção para essas testagens que acontecem, e aí você pode procurar um posto de saúde, você pode procurar um laboratório privado, e aí a gente tem aqui no Biolab, O Biolab tem né? esses O Biolab exames. tem esses exames, você pode chegar a qualquer hora, a qualquer momento. Eu quero fazer um teste rápido para tal exame. Não necessita de uma requisição. Lembrando também que as pessoas não precisam, por falar em ISTs e tal, chegar e ser uma demanda espontânea. Eu quero fazer uma testagem para... Né? Às vezes as pessoas elas se sentem, não sei, envergonhadas ainda, constrangidas. Né? Mas é uma questão que um tabu também precisa ser vencido. Exatamente. É importante que as pessoas tenham essa consciência. Né? Que você está procurando uma melhoria para a sua saúde. Né? Além do preservativo, André, que é geralmente nesse período de carnaval, é a campanha mais... que chega mais próximo do público, né? Às vezes as secretarias de saúde dos municípios fazem distribuição de preservativo masculino, feminino, enfim. Quais outros cuidados as pessoas podem ter nesse período? O preservativo, ele é além de ser um contraceptivo, é uma medida de proteção contra a infecção por essas doenças. Então, a gente toma o preservativo como o mecanismo ideal para prevenir. Até porque eu não tenho uma vacina para o HIV, eu não tenho uma vacina para sífilis. Né? Eu tenho vacinas para hepatite B e hepatite C. A gente tem. No esquema vacinal, a gente faz hepatite B e hepatite C. Mas HIV e sífilis, HTLV, não. Inclusive, o próprio HPV, que a gente chama a atenção, né, que é uma doença, é um vírus, perdão, que vai causar uma doença a longo prazo, né, que pode ser um câncer de colo de útero, ele já tem vacina. Né? Inclusive voltado para o público mais jovem, né? Para o público mais jovem, né? Ali no início da adolescência, 13, 14 anos. Né? Então, buscar esses serviços. Mas o HIV e a sífilis não. Então, a gente orienta que as pessoas façam uso da prevenção. A prevenção é essencial, principalmente se for um parceiro ou uma parceira que você não conheça. Então, o preservativo ele vem ali para, além de garantir a prevenção, vai te garantir um prazer, vai te garantir que tu faças do teu carnaval, da tua festa ali, o melhor momento. Uma consciência tranquila também depois. Exato. Né? Principalmente. Você falou sem nenhuma surpresa depois de 9 meses. De 9 meses, né? Você falou agora sobre a questão do HPV e eu acho que é importante a gente ressaltar, e aí você me dê as informações ou me corrija. O HPV... A transmissão é do homem para a mulher? Tem alguma coisa nesse sentido? Tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem também. Mas estima-se, né, que aproximadamente 50% das mulheres estejam infectadas com HPV. Para você ter uma ideia, o HPV ele pode ser adquirido, você pode se contaminar com ele, aí eu estou falando do público feminino, até num assento de banheiro. Né? Então, se a pessoa foi ali, ela está com uma carga viral mais alta, utilizou o banheiro ficou contaminado, não deu descarga, a próxima menina que foi entrar ali não fez a asepsia, não limpou, né? Utilizou aquele banheiro. A gente sabe que nas festas a gente tem esse controle. Sim. Eu posso adquirir, posso me infectar, não apenas pela relação sexual, né? E o homem também pode adquirir. Na realidade, o homem, ele não... É muito difícil ele adquirir, né? Ele desenvolver o câncer, mas ele carrega também consigo as consequências são menores para o homem do que na mulher. Do que na mulher. E a gente tem que ressaltar que na mulher essa doença, essa neoplasia que pode vir a ser causada pelo vírus do HPV, ela é a longo prazo. Por isso, a importância de fazer os exames preventivos. E aí eu chamo a atenção para o exame do Papa Nicolau, que deve ser realizado. Se você tem vida sexual ativa,
você mulher que tem vida sexual ativa, você tem que fazer o acompanhamento do Papa Nicolau a cada 6 meses. É importante que você faça esse acompanhamento, né? Procura um ginecologista, faz esse exame e mostra a ela. Por quê? Porque os sinais, eles vão aparecendo aos poucos. E esse é um tipo de câncer que, diagnosticado no início, há mais de 90% de chance de cura, né? E você aí que é mais jovem, adolescente e tal, que está na idade, né, da vacinação contra o HPV, procure os pais, né, incentivem, leve seus filhos a serem Exato. vacinados. Ao contrário do que muitos pensam, não é um incentivo à questão sexual, Não. e sim a A proteção proteção, exatamente. de uma coisa que... Exatamente. Como eu falei, né? Não é apenas na relação sexual que o vírus ele pode ser transmitido, né, para as meninas, por exemplo, né? Então, às vezes a menina nunca teve relação, mas pode estar com uma lesão relacionada ao HPV, né? Isso a gente observa na literatura. Então, não é, como você falou, não é um incentivo à prática, à relação sexual, mas um incentivo à prevenção, que a gente está falando aqui hoje é prevenção. Prevenção, Cuidados autocuidado. e prevenção. Exato. Muitas vezes ali que a gente já conversou, no calor do momento, né? As pessoas se encontram e tal, deu o match lá durante o bloquinho e acontece lá a relação sexual e digamos que eles estão aí desprevenidos, né? O que é que pode ser feito após uma relação sem proteção? Se você conhecer a pessoa e tiver com alguma dúvida, se for uma pessoa que te acolha com as dúvidas que você tem, você pode levar ela para se testar também, né? Mas se você não conhece, é bom procurar um serviço de atendimento, né? De emergência nesses casos, e você pode fazer inclusive o uso do coquetel, né? O coquetel antirretroviral. Eu não sei quais são os passos burocráticos para que você consiga, né, essa medicação, mas ela existe, né? Por exemplo, não só a gente tirando aqui o foco da relação consentida, mas, por exemplo, numa relação forçada, no estupro, né? Então, a pessoa é violentada, né? Tem aquela violência sexual, ela procura os meios policiais e procura também os centros de oferta dessas medicações. Então, ela faz o uso, o ideal que seja feito o uso, né, logo após o ato. Então, nesse caso aí, quando as pessoas se conhecem, tudo bem. Mas se elas não se conhecem, você ficou na dúvida, procurou fazer a utilização dessa medicação, não conseguiu, não adianta se testar naquele momento. Eu ia perguntar isso. Tem um tempo? Porque às vezes a pessoa está ali, como você falou, já consumiu bebida ou algum outro tipo de droga, enfim, lícita ou não, né? Às vezes. E aí no outro dia lembra que, eita, aconteceu. Tem um tempo estimado que eu preciso procurar essa ajuda? Tem. Existe uma coisa que a gente chama de janela imunológica. Você entrou em contato com o vírus ou com qualquer outro patógeno que vai causar a doença, até aquele patógeno ele conseguir mobilizar teu sistema imunológico a produzir, por exemplo, anticorpo, leva um tempo, né? Não é imediato. No caso do HIV, estima-se que entre 6 e 9 meses é que vai aparecer os primeiros sinais de infecção, né? Os sintomas, por incrível que pareça, eles... E aí não é querendo colocar nenhum tipo de paranoia na cabeça de ninguém, mas eles se assemelham ao sintoma de uma gripe. Você entrou em contato com o vírus, o corpo vai reagir, vai dar uma febrezinha ali, uma coisa ou outra, uma gripe. Mas... são sintomas corriqueiros que a gente pode, né, confundir com outras... Pode até nem aparecer. E aí só depois da janela imunológica, né, entre 6 e 9 meses, aqui, fazendo o teste, você tem a possibilidade de identificar anticorpos anti-HIV, por exemplo, né? Fico alerta também para essas pessoas. Brinquem o carnaval de forma sadia, né? Sem exageros, que a gente diz. Aproveitar. Aí não tem o que
o que não tem contraindicação em Uhum, aproveitar. sim, sim. Mas aproveitar sem os exageros, né? Eu não lembro o que eu fiz. Será que aconteceu? E acaba que essas populações que estão mais susceptíveis a esse tipo de acontecimento, eles acabam se infectando mais. Tanto que você trouxe números aí bem expressivos de aumento, né? E aí acontece em todas as regiões do Brasil, né? Não é só no Nordeste, não só no Sudeste, no Sul. Em todas as regiões a gente tem. Por quê? Porque é um comportamento da população, né? Nesse período também, as pessoas têm a impressão do carnaval como um momento de extrema liberdade, digamos assim, a ponto até de liberdade com as outras pessoas, com Sim. o corpo da outra pessoa. E você mencionou agora há pouco a questão de abusos que acontecem frequentemente. Em relação a situações como essa, você já falou do tempo aí, dessa janela imunológica. As pessoas, elas conseguem sentir já logo de imediato sintomas como os que você falou, tipo dor de cabeça, uma febre, alguma coisa do tipo. Isso já de imediato, por exemplo, ou não? Tem também aí Não, leva um um tempo. período? Leva um tempo quando você entra em contato com o agente, né? Com o patógeno. Então vai levar um tempo ali. Ele vai ficar em incubação. A gente chama um período de incubação, onde ele vai infectar as células. E a partir do momento que ele consegue infectar as células, e aí ele consegue utilizar a maquinaria da célula para, por exemplo, produzir mais partículas virais, é que você desenvolve um processo, né, de resposta imunológica. E aí, por exemplo, 7 dias, que é, às vezes, quando você entra em contato com o vírus da gripe, por exemplo, você vai levar ali 7 dias para desenvolver aqueles sintomas, entendeu? Não de imediato. Você entrou em contato, imediato você sentiu alguma coisa. Não. Ele leva um tempo também para que o corpo ele dê respostas, ele mostre que aconteceu alguma coisa, né? E aí, como é uma infecção, e aí o vírus de HIV, ele tem por característica, né? Por que é que ele não tem cura? Porque ele infecta justamente as células que são responsáveis por destruí-lo, que são os linfócitos. Então, ele infecta esses linfócitos e utiliza a maquinaria do linfócito para produzir mais partículas virais e acaba destruindo esses linfócitos. E aí não tem como o corpo combater, né? Mas por que no teste eu pesquiso um anticorpo? Se eu tenho um anticorpo contra o HIV, eu não consigo destruí-lo. Porque justamente as células que vão reconhecer aquele vírus, né, elas estão sendo destruídas por ele. Então, é uma espécie de cavalo de Troia. Né? Então, é muito difícil. A gente está vivendo um momento muito bom da ciência. E aí eu chamo a atenção para a biomedicina, né? Até uns 2 anos atrás, a gente debatia biomedicina como profissão do futuro, e hoje a gente diz que a biomedicina é a profissão do presente, né? Mas com um futuro muito, muito bom pela frente. E aí, o biomédico ele pode estar inserido, e ele está os realizando, fazendo parte da ciência das descobertas, e futuramente a gente vai ter aí novidades sobre a vacina do HIV. A gente já tem testes, já tem alguns países, né, onde o investimento em pesquisa ele é maior. Mais avançado. Aqui no Brasil, o investimento em pesquisa ele não é tão grande quanto a gente gostaria que fosse, mas essa vacina do HIV ela está mais próxima da realidade, né? E aí será uma alternativa, né? Não para, como a gente já falou aqui, para incentivar a prática sexual sem proteção, porque não é só o HIV. Existem outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Por exemplo, a sífilis, a gonorreia, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a prevenção é o melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho. Nesse período de carnaval, acredito eu peço para você me corrigir também se eu estiver errado, mas eu acho que até a imunidade das pessoas cai um pouco, considerando, vamos dizer aí, a rotina de um folião, que às vezes passa o dia no bloco e não come direito, só bebe, às vezes não dorme direito, acaba influenciando com certeza no sistema imunológico. Com certeza. O sistema imunológico ele é totalmente dependente de bons hábitos, né? Ali um exercício físico, né,
rotineiro, né? Todos os dias você faz um exercício físico, uma alimentação balanceada, a ingestão de líquidos. E aí, quando eu falo de líquidos, não é cerveja. Não é a cerveja, viu? É água. Então, a ingestão de líquidos da maneira correta, tudo isso vai deixar teu corpo em equilíbrio, né? E o sistema imunológico se aproveita disso. E aí, quando você tira do teu corpo, né, todos esses benefícios, e você gasta muita energia, por exemplo, passando o dia todo no bloco, consumindo bebida alcoólica, que é inflamatória, se alimentando com alimentos que não estão na tua rotina diária, né? Que vão Que causar... às vezes nem alimenta Nem direito, alimenta, né? Não tem macronutrientes suficientes, né? É apenas calórico, né? Não vai te dar uma nutrição ideal. E aí o sistema imunológico, ele cai, ele fica ali, cozinhando, em stand-by. E aí você fica susceptível a essas infecções, né? Não só as ISTs, mas, por exemplo, pegar uma gripe da vida, né? Um vírus da gripe. A própria Covid, que a gente está vendo aí. Sim. No Recife, 80% das síndromes agudas respiratórias, né? Elas estão sendo causadas pela Covid. Isso pré-carnaval. E aí fica a interrogação, né? Pós-carnaval. E o pós? O que é que a gente vai observar? Ah, mas a Covid ela está controlada. Mas é nessa de estar controlada e de não prevenir que o vírus ele se aproveita. E aí a gente pode ter uma cepa diferente que pode causar uma doença que aí a vacina ela não vai ter tanta eficácia. Né? Então fica o alerta, né? Brincar, mas se alimentar bem, ingerir bastante líquido. Ah, mas hoje eu vou tomar minha cerveja. Não tem problema. Cerveja é, como você falou, o líquido é água, não, né? Água, suco, não, a cerveja ali não funciona. Não funciona, mas aí, tá tomando a cerveja? Tô. Coloca aqui um pouquinho de água do lado, né? Faz a ingestão do hidrata, né? Porque a cerveja, embora ela seja líquida, ela vai te desidratar por conta do álcool, né? E de algumas outras substâncias que vão inibir alguns hormônios ali antidiuréticos, que você vai urinar bastante. E aí você tem que repor esse líquido, né? Para não ter aquela famosa ressaca, aquela dor de cabeça. Ixi, no outro dia só a misericórdia para acordar. Eu li essa semana alguma coisa sobre... Aí eu vou entrar um pouquinho em outra área, mas é só para citar como exemplo. Alguns dentistas, né, o pessoal da área da odontologia, orientando que vocês vão curtir o carnaval, sair beijando o pessoal que não conhece, tal, os riscos que isso pode causar. O beijo, ele também pode transmitir alguma infecção? Com certeza. Né? A gente tem as mais corriqueiras aí, o herpes vírus, né? Transmitido pelo beijo. Então, o herpes vírus ele só vai ser transmitido quando a pessoa tiver com algum tipo de ferida exposta, né? O vírus está ali causando a infecção, a ferida está exposta, você vai beijar aquela pessoa e aí a probabilidade de você se contaminar com o herpes vírus é muito alta. Não só vírus são transmitidos pelo beijo, mas também, por exemplo, a famosa cândida, né? E aí vai causar uma infecção, né, bem dolorosa na mucosa oral, que é transitória, você vai tratar ali, vai passar, mas que incomoda bastante. Então, gente, só lembrando que a gente não está colocando medo de ninguém, a gente está aqui esclarecendo e fazendo com que vocês pensem as atitudes nesse período de carnaval. Quem, por acaso, precisar de algum exame de testagem, de prevenção, ou no pós, pode procurar o Biolab. O que é que a gente tem lá de serviço? Lá no Biolab a gente tem uma gama de serviços, né? Um portfólio muito interessante de exames. Qualquer testagem que você precisar fazer, a gente tem disponível, né? Pode procurar. Se você quiser saber como é que está a sua saúde hepática, né? O seu fígado, como é que está antes e depois do carnaval, procura o Biolab, que a gente faz fornece como é que tá o fígado, esses resultados. Os rins também, faz um hemograma completo para a gente ver como é que está a saúde do sangue, né? Se a tua imunidade está boa, a gente consegue mostrar ali aquele panorama naquele momento. Então, nós hoje temos tecnologia para realizar um portfólio muito diversificado de exames, né?
solicitação, né, do nosso reitor que a gente invista em tecnologia. Então, hoje a gente oferece as tecnologias mais modernas que a gente tem no ramo laboratorial, o Biolab ele tem para oferecer. Lembrando que também essa possibilidade de demanda espontânea, Sim, né? sim. O Biolab ele funciona aqui dentro do campus de Unifip. André pode reforçar isso também. Funciona lá no bloco E, né, que é o bloco de biomedicina, no térreo, e a gente funciona das 6 da manhã às 10 da noite. Né? E tanto por demanda, por solicitação, por requisição, quanto demanda espontânea, a gente atende todos os dias. Né? Só procurar, pode entrar em contato pelo Instagram. No Instagram você vai ter os links do WhatsApp, você pode falar diretamente com o atendente. Não precisa agendar, né? Você pode chegar, por ordem de chegada, você chega, vai ser atendido. A gente está preparado para atender vocês da melhor maneira. E os valores também são acessíveis, bem acessíveis, né? Bem acessíveis. É algo que é bem planejado, né? São essa questão de valores. Né? Esses valores, eles trazem para o cliente um conforto no quesito financeiro e uma segurança, certo? Uma confiabilidade no quesito de resultado, que é o que a gente investe muito hoje, a tecnologia. Hoje, todos os equipamentos que a gente tem são equipamentos novos, recém-adquiridos pela reitoria. Né? Então, a gente faz desde uma dosagem de glicose até uma dosagem de fibrinogênio, por exemplo, que é uma proteína lá da coagulação. A gente faz aqui no Biolab. Muito bom. Então, lembrando que o serviço do Biolab, a gente está focando aqui no carnaval, mas o ano inteiro funcionando, atendendo a população, atendendo essas demandas realmente com tecnologia, com qualidade e confiança no diagnóstico, que é o que a gente preza aqui, né? Sendo uma instituição de ensino que forma outros profissionais. Exatamente. André, e já aí, a gente se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, o que é que você deixaria aí de mensagem para quem vai curtir o carnaval? Juízo? Juízo em primeiro lugar, mas não sendo tão careta, tão conservador, dizer que aproveitem, né? Aproveitem, é um momento festivo, é um momento de descanso para uns, né? É um momento de alegria para outros. Então, aproveitem da melhor maneira, né? E aí a gente traz a questão da cervejinha, né? Cervejinha, ou então a bebida que você gosta de tomar. Faça uso da sua bebida, mas com consciência, né? Com consciência. Não exagerar, porque você exagera e o pior do exagero da bebida não é a ressaca física, é a ressaca moral, né? Então, fica aí o meu conselho, né? Não um conselho, porque se conselho fosse bom a gente não dava, mas exatamente. Curtam o carnaval. O carnaval ele tem que ser aproveitado, ele tem que ser gozado da melhor maneira, né? Então curtam, aproveitem, brinquem, façam as festas que vocês gostam, façam as brincadeiras que vocês gostam, lógico, respeitando os limites, né? O direito das outras pessoas, né? Mas aproveitem bastante, é um momento que a gente tem para socializar, né? Uma festa diferente das outras que a gente tem, né? Uma festa mais acolhedora, né? Onde as pessoas ali elas estão tem mais contato, estão brincando, estão se abraçando, né? E aí nesse momento você vai aproveitar, né? Essa é a palavra, aproveitar, brincar, se divertir. Então é isso. Independente de como é o seu carnaval, né? Se é um carnaval, se você vai viajar, se você vai para essas cidades badaladas aí, sei lá, Olinda, Rio, Recife, Salvador, enfim. Ou se você vai ficar em casa, se vai curtir com um bloquinho da família, né? Juntar o pessoal. Tudo isso é carnaval e cada um aproveita da sua forma, né? Que seja a melhor forma. E se protegendo, né? Se protegendo. A melhor orientação, se protegendo. É isso. André, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço. É uma imensa satisfação poder dialogar, né? Tirar algumas dúvidas e também aprender um pouco mais sobre essa temática, né? Que a gente está numa troca. Sim. Né? E isso é importantíssimo. Eu agradeço demais o convite, né?
fica à disposição para futuros outros podcasts, outras entrevistas. Com certeza. E para você que nos acompanhou também, aí, muito obrigado, valeu por curtir aqui o nosso conteúdo. A gente tem bastante conteúdo também já publicado, então é só você dar uma olhada aí no nosso canal e aí ficar por dentro de tudo. Um abraço, bom carnaval para vocês e até a semana que vem. Valeu!